Muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos em mais um devocional. E hoje nós estamos no nosso devocional dia 9. Seguimos na nossa segunda semana do devocional Plenitude no mês de junho. Você está aprendendo como viver na plenitude na sua vida emocional. E nós hoje vamos falar sobre como vencer algo que nos persegue muitas vezes de uma maneira profunda e que se você não saber como manusear esse sentimento e essa emoção, isso pode te levar num poço muito profundo. Eu estou muito satisfeita, muito alegre que Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje, nessa manhã, para nós dividirmos com você, para o seu coração, uma palavra de alegria, de encorajamento. E eu creio que nessa manhã o Senhor Jesus está indo aonde você está e trazendo uma paz, uma alegria, uma palavra de esperança, de destino e de propósito para a sua vida. Todos os dias de segunda a sexta, às 7h57, nós temos o nosso encontro marcado aqui no meu canal no YouTube. E se você ainda não me segue, aproveita para seguir, ativa os sininhos e coloca aqui nos comentários de onde você está nos assistindo. Esse mês nós iniciamos falando sobre a plenitude no corpo físico. E essa semana continuamos falando sobre plenitude nas nossas emoções. E hoje, no dia 9, nós estamos falando sobre plenitude nas emoções, mas como vencer a tristeza. Será que você sabe lidar com a tristeza? As nossas emoções, elas incluem essa emoção. A tristeza é uma emoção natural, mas se nós não soubermos lidar com ela, nós vamos poder sucumbir a essa emoção e fazer com que ela se torne algo muito expandido na nossa vida, domine, tome posse das nossas emoções, sendo que nós temos outras emoções que precisam fazer parte e você vai aprender como cultivar e como você reduzir aí a tristeza no seu coração. E nós temos o texto base de hoje. Aproveita para você pegar aí papel e caneta para você anotar aquilo que Deus vai falar conosco nessa hora. Nós estamos aqui vencendo a tristeza profunda, porque muitas vezes nós nos deixamos abater. E como você pode sair deste lugar quando a alma está terrivelmente abatida? E o texto base que nós usaremos nesta manhã, na palavra de Deus, está no Salmo 42, no verso 5, que diz assim: Por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Salmo 42, no verso 5. Para ler ele mais completo para você, diz assim: Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O salmista aqui, ele tinha uma esperança. Ele sabia que a sua alma estava inquieta, abatida, mas ele estava fazendo um diálogo interno, que o que hoje em dia nós ensinamos, né, dentro da clínica terapêutica, nós ensinamos ao nosso paciente a conversar com as suas emoções. E aqui a Bíblia, que ela é precursora de todas as ciências, já vem falando isso, o salmista já pratica isso, porque o Espírito Santo de Deus já o ensinava, o próprio Deus já ministrava ao coração do salmista que quando ele conversasse com a sua alma, o seu coração então voltaria para aquele lugar, o lugar de origem, o lugar de descanso, o lugar onde o salmista pudesse ter realmente descanso para sua alma, alegria no seu coração. Eu quero dizer para você nesta manhã, você está no lugar certo, aonde Deus vai ministrar sobre a tua vida uma palavra, para que você possa viver o dia de hoje em alegria, em plenitude do Espírito. Eu tenho dito que o cristão, ele sabe que ele vai passar por aflições, mas ele não precisa morar no lugar da aflição. Ele sabe que aquele lugar é um lugar passageiro e é necessário que ele busque em Deus a direção para que ele possa passar por aquele lugar, aprender a lição que o Senhor quer nos ensinar e sair dali de uma maneira muito mais forte e poderosa. Eu quero fazer um convite para você que não me segue lá no meu Instagram, @LidiaSenaOficial.
Lá eu posto esse devocional que você está recebendo aqui por escrito. Então, se você quiser receber esse devocional para você estudar na sua casa, aprofundar mais os itens, os pontos aqui, então vai lá no meu canal, vai lá no meu perfil no Instagram, na verdade, e nós lá dentro do nosso perfil no Instagram, nós temos um canal, o canal Lídia Sena, onde eu posto todos os dias conteúdos exclusivos para você. Uma comunidade VIP que eu te incentivo fortemente que participe conosco lá. E aí eu quero fazer uma pergunta hoje para você. Como está a sua alma? Você sabe como está a sua alma? Será que ela está inquieta, angustiada, entristecida, amargurada, talvez apreensiva? Muitas vezes nós não conseguimos nomear que emoção que está dominando a nossa alma. Mas a palavra do Senhor, ela está nos fazendo refletir nessa manhã. Como está a sua alma? Eu sei que há dias que você acorda e o seu coração está pesado, em lágrimas, muitas vezes lágrimas inexplicáveis. E nós precisamos entender que existem emoções e elas fazem parte da nossa vida. Mas existem dias que uma sensação de vazio interior, de tristeza profunda, de causas que você muitas vezes não consegue identificar. Mas o que nós precisamos entender é que hoje esse devocional é para você, que vive com a alma angustiada e abatida. Hoje nós vamos falar sobre você vencer essa tristeza profunda. Nós vamos fazer como o salmista está fazendo, através do toque do Espírito Santo e com ferramentas práticas para você ter a restauração emocional que você tanto deseja. Quando o salmista ele pergunta por que está abatida, ó minha alma, ele está fazendo um diálogo com a sua alma. E o que é interessante, que muitas vezes nós como cristãos, nós nos pegamos negando as coisas ruins que acontecem na nossa vida. E é necessário muitas vezes a gente compreender e acolher que podemos sim, iremos e vamos passar por situações adversas. E o salmista não nega a tristeza. Na verdade, ele dialoga com ela, ele vai conversar com ela. Há um espaço na nossa vida, e a Bíblia nos mostra isso, para nós lamentarmos, para a gente chorar, para a gente se entristecer. Há um espaço de lágrimas e dores na nossa vida. Nós precisamos acolher esse momento, não nos apegar ao sentimento. É diferente. Acolher uma emoção é validar e dizer que ela existe, ela é válida. Alguém que perdeu um ente querido, alguém que passou por uma perda, por um luto, por uma traição, por um divórcio, alguém que está desempregado por um bom tempo, alguém que está passando por um diagnóstico médico, a tristeza vai abater. Nós somos humanos, nós não somos máquinas. Super crentes, nós não somos. Não somos mulheres maravilhas, não somos super-homens, nós somos seres humanos. Então, quando você acolhe essa emoção, esse sentimento, você vive essa emoção sabendo que ela tem um começo, um meio e um fim. E eu não estou dizendo para você se agarrar nessa emoção e fazer dela a sua identidade. O que eu estou te dizendo e te aconselhando nesta manhã é que você entenda aquilo que você está passando e estabeleça um começo, um meio e um fim. Você sabe que esta situação vai chegar ao final em um determinado momento, em nome de Jesus. Então o salmista, ele sabia que ele precisava aguardar. Ele fala, espera, alma, espera, mas não espera em mim, nas minhas vontades. Não espera nos homens que você vai ser fracassado e você vai sofrer uma decepção. E o verbo esperar, no hebraico, ele traz um significado muito maravilhoso, porque o significado da palavra esperar no hebraico é aguardar com expectativa e confiança. A expectativa de que o final glorioso chegará, de que a conclusão daquela etapa da sua vida vai chegar. E aguardar com quem? Com confiança. Confiança em quem? Em Deus, que Ele está no controle da sua história, da sua existência. Como quem sabe que a glória de Deus vai se manifestar. Muitas vezes a tristeza
profunda, ela se manifesta por causas variadas, por um luto que não foi elaborado, por uma rejeição acumulada, por traumas emocionais, por desejos frustrados, expectativas frustradas. Muitas vezes são desconexões espirituais, nos fazem viver tristeza profunda. Como assim, Lídia? Porque se Deus tem um chamado para você e você está desconectado do seu chamado, do seu propósito, a sua vida perde significado. Você para de viver para o qual foi chamado, você deixa de ser usado como uma ferramenta nas mãos de Deus para o qual você foi chamado. E essa desconexão espiritual traz tristeza no nosso coração. Isso é certo. O profeta, ele vai dizer, em determinado momento, ele vai dizer, enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. E aí você vê que não é normal, às vezes, determinadas tristezas, quando nós nos lutamos, degladiamos, debatemos com a vontade de Deus, querendo fazer a nossa própria vontade, muitas vezes nós vamos sofrer tristezas profundas por conta dessa desconexão espiritual. Mas existe um chamamento de Deus para nós nessa hora, de nós estarmos no centro da vontade de Deus. E como nós podemos vencer essa tristeza profunda? Primeiro de tudo, nomeie essa dor. Você sabe qual dor você está passando agora? Qual emoção você está sentindo agora? Muitas vezes a gente sente uma determinada angústia, um determinado sentimento e a gente não sabe em que parte do corpo ela está. Ela está no seu peito, ela está nos seus braços, de repente é na cabeça, a pessoa sofre um oco no estômago. Cada um vai expressar essa tristeza de uma determinada forma. Então nomeie o que você está sentindo. Nomeie onde isso está se propagando, aonde isso está reverberando, aonde isso está de repente somatizando. Isso vai ajudar no seu processo. Agora eu quero te falar algo que é imprescindível. Você tem que se conectar com a sua fé. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. E eu não estou falando de religião, eu não estou falando de doutrinas humanas, eu estou falando de Bíblia, eu estou falando de Cristo, eu estou falando da verdade. Essa é a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, nós começamos a ser libertos de todas as amarras emocionais. E aí você vai começar a entender que você, nomeando, acolhendo essa emoção, sem se definir por ela, sem se apegar, você vai acolher essa emoção que sabendo que ela é momentânea. Você começa a desenvolver então a cura. A fé cristã nos oferece algo poderoso, muito mais do que todas as coisas. O Espírito Santo, ele pode te consolar e restaurar a sua alma. Esse é o melhor medicamento, essa é a melhor receita para a tua vida. Apegar-se ao Espírito Santo como um consolador, como um restaurador da nossa alma. E aí eu quero te perguntar, você já sentiu vontade de querer de repente sumir de situações? Ou querer morrer? Ou querer a morte para si, assim como o profeta Elias pediu a morte para si? A angústia era tanta que ele falou, Senhor, pode levar, eu não sou melhor do que os meus pais. Você já sentiu essa emoção, esse sentimento? Você já teve esse sentimento? Já se arrumou toda por fora, mas por dentro, nessa dor invisível que ninguém via, estava completamente despedaçado? Essa é a realidade de muitas mulheres. Essa é a realidade de muitas pessoas, belas por fora, mas com a alma ferida por dentro. Mas hoje, o Senhor, ele tem um chamamento para você. Ele chama para uma conversa íntima e pessoal. Ele chama para que você ouça a voz dele dizendo, filha, por que você está abatida? Por que você está se perturbando dentro do seu coração? Eu já disse para você esperar e confiar. Espera e confia, porque da sua boca vai sair um louvor. Da sua boca vai sair uma adoração perfeita. A tristeza pode até durar um determinado momento. A Bíblia diz que o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O que está falando sobre fases. A noite pode ser escura, negra, difícil, solitária, mas nós sabemos que existe um momento em que o sol vai nascer. E eu digo para você, o sol da justiça vai brilhar
na tua casa, na tua vida, na tua família. Existem situações da nossa vida que a gente começa a só ver a escuridão, só ver as coisas ficando difíceis e nós queremos tomar decisões, fazer coisas enquanto as nossas emoções elas estão aprisionadas. Mas Deus está dizendo para você nessa hora, espere nascer o sol. O sol da justiça já está vindo sobre você. E quando ele iluminar a sua vida, toda treva, toda tristeza, toda angústia que tem te abatido vai ser dissipada pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia! E eu quero te convidar a passar por esse processo de cura. Permita-se sentir, mas não se isole. Não se isole das pessoas. Ah, Lídia, mas as pessoas ferem. Mas pessoas também podem ser usadas por Deus como instrumento de cura para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Ore como o salmista. Você precisa entender, a oração é a sua conexão com Deus. É a chave que vai destravar o céu. Ore, você não precisa orar ajoelhada, você vai orar em qualquer lugar. Quando a Bíblia fala orar sem cessar, você orar em todo o tempo. Você está lavando a louça, você está dirigindo, você está arrumando a comida, você está arrumando a casa, você está orando na sua mente. Orando no seu interior. Ore. Ore com sinceridade, você não precisa vir a Deus com orações prontas, com palavras bonitas. Você tem que falar com sinceridade, Ele é teu Pai, Ele é teu amigo. E você ainda tem a ajuda do Espírito Santo. Quando você não conseguir mais orar, você fala, Espírito Santo, intercede por mim, porque Ele é o nosso intercessor. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Se você não sabe como orar, ore em línguas, porque o Espírito Santo de Deus vai traduzir aquilo que você necessita. Há algo que eu uso como um antídoto na minha vida. Quando a luta vem, quando o luto bate à nossa porta, quando a tristeza inevitável bate à nossa porta, louve. Coloque um louvor na sua casa, comece a adorar, erga as mãos, agradeça porque você tem mãos e braços para levantar. Muitos gostariam de fazer isso, não podem. Erga suas mãos e comece a adorar. Diz o ditado que quem canta os males espanta. Mas eu creio que na adoração, a presença de Deus, ela se manifesta, como a Bíblia nos garante, porque Ele habita no meio dos louvores e quando Deus chega, a tristeza precisa bater em retirada. Seja essa mulher que no meio da luta busca os pés do Senhor em adoração. Procure ajuda. Sabe, muitas vezes nós, como cristãos, espiritualizamos tudo. Nós somos seres espirituais, mas nós temos uma alma e um corpo. O corpo adoece assim como a alma adoece. Assim como o espírito pode ficar adoecido se ele estiver longe da fonte. Entenda, busque ajuda. Quando você vê que essa dor, ela já passa de semanas, é necessário muitas vezes falar com alguém especializado, alguém que vai te dar um direcionamento para que você durante um tempo receba um tratamento especializado. Não sonegue, não pormenorize, não despreze as suas dores da sua alma. Muitas vezes nós precisamos passar por situações, mas porque nós não temos o acolhimento, nós não nos damos o acolhimento que nós precisamos, nós fazemos com que essa situação perdure por muito mais tempo. E Deus está falando nessa hora. Eu quero orar por você, para nós encerrarmos nosso devocional de hoje. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a alma desta pessoa que está nos assistindo. Que toda tristeza que tentou visitá-la nesta manhã, nessa hora, não será morada. A casa, a vida, o coração desta mulher não vai ser morada de tristeza, mas da alegria do Espírito Santo. A escuridão que tentou te engolir será vencida pela luz de Cristo. Por fim, sobre ela nascerá o sol da justiça. O pranto que tem durado, Senhor, uma noite inteira, mas virá o amanhecer e a alegria vai invadir o coração desta pessoa que nos assiste, Pai. Eu peço, Espírito Santo de Deus, toca, muda a história, muda, Senhor, só para consolo, alegria, aonde há só tristeza, dor, Senhor, e lamento.
Eu oro pelo poder que há no nome de Jesus. Remove a dor, volte a sorrir, que o Espírito Santo faça com que esta mulher, este homem volte a sorrir, em nome de Jesus. Não porque eles estão negando a sua condição, Senhor, mas porque eles entendem que há um tempo de alegria na tua presença. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém e amém. Querido, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Coloca lá nos comentários o que Deus falou no seu coração. Não se esqueça de ativar o sino das notificações, nos seguir e curtir esse vídeo e comentar e compartilhar, porque eu creio que você vai ser um grande propagador da palavra de Deus juntamente conosco. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.